eterna guia, Deus que me alumia. Towner Cão de Rodas oferece Ele Não Pesa, É Meu Irmão, com Bruna Heinemann, Aline Xavier e Amanda da Luz. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando então mais um programa Ele Não Pesa, É Meu Irmão, que fala do Instituto de Menores Dom Antônio Zátera. É um programa do Clube do Ouvinte da Rádio Universidade. Para quem não conhece ainda, fica o convite para acessar lá o arquidiocesedepelotas.org e conhecer um pouquinho mais do Clube do Ouvinte, que é essa iniciativa de levar um conteúdo próprio, um conteúdo legal que acrescente aí no nosso dia a dia, nessa nossa Rádio AM, a Rádio Universidade. E nós estamos aqui também, então, hoje com a Amanda e a Aline, que estão sempre aqui com a gente, apresentando o programa Ele Não Pesa, Meu Irmão, e com uma convidada muitíssimo especial, a Raquel Freitas, que é voluntária lá no Instituto de Menores. Primeiro, Amanda, Aline, sejam muito bem-vindas. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Olá, gente, sempre bom estar aqui mais uma semana. Então, Raquel, muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer também você, ser recebida pela equipe toda, é um prazer enorme. E para falar um pouco sobre a experiência do voluntariado. É isso aí. Então, a Raquel chegou lá no Instituto de Menores com uma carinha meio morocochoi, assim. Isso foi lá em maio do ano passado. A gente estava organizando o brechó solidário, o baita brechó que teve no ano passado. E a Raquel chegou lá e tal, meio debilitada e não sei o quê. Mas aí começou, dentro das possibilidades dela ali, dar uma força pra gente. Mas eu sei, Raquel, que tu tá lá fazendo algumas outras coisas também, mas que tu já fez muitas e muitas coisas na tua vida, já fez unha, já trabalhou no meio de uma almaiada lá, como diria o Padre Marcos. Justo, correto. Conta pra gente, como é que é a tua experiência de vida, Raquel adolescente até a Raquel de hoje? Bom, então vamos tentar sintetizar um pouco dessa história. A minha avó e minha mãe, elas sempre foram manicures, trabalharam com essa parte de embelezamento. Então eu fui criada já nesse ambiente. A minha formação, eu tenho um nível técnico, sou técnica em segurança do trabalho, no qual foi essa experiência que eu trabalhei com esse monte de peão e obra. E teve um período em que também fui escavadeirista. E um outro período também na minha vida que me sustentei demais com essa função de embelezamento de mãos e pés. Uhum. A chegada até o Instituto foi em função de estar afastada, um problema de doença, e acabei tendo outros problemas, e me vi num momento em que precisava me sentir muito ociosa, assim, precisando realmente de uma ocupação. Então, foi aí que foi o ponto de partida das coisas. Então, quando eu cheguei no Instituto, dentro, como tu mesmo disseste, dentro da minha possibilidade, eu auxiliava, teve o brechó, a gente vendia, dobrava roupas, tentava organizar. Foi muito legal. Eu fui me enturmando a equipe, que me recebeu super bem, e dali dali surgiu a proposta de, por que não, com aquelas meninas que outros já tinham várias oficinas lá, por que não oferecer trabalhar com essas adolescentes. Então lá eu tive 2 turmas. A primeira turma um pouco mais numerosa, e foi extremamente gratificante. A primeira foi com as adolescentes lá do Instituto, né? Correto, do Instituto. Extremamente, assim, foi muito gratificante. Muito participativas, assim, não ter problemas, assim, com elas querendo, e não queriam que tivesse terminado. Quando se concluiu, elas não queriam que tivesse finalizado. Depois, num outro momento, outras meninas, claro, aí algumas desistências, tudo, mas se conseguiu concluir o curso, um pouco mais de dificuldade, apesar dessa desistência. Eu acho que umas 3 meninas desistiram, mas também, porque quem fica é uma atividade, assim, além de envolver a questão
da vaidade, do embelezamento, também eu deixo bem claro. Claro, são meninas, são adolescentes, mas aprimorando a técnica, existe a possibilidade de ganhar algo, de ter algum retorno, alguma remuneração. Muitas delas, tia, eu estou fazendo da minha madrasta, eu estou fazendo da minha vizinha. E meninas que tinham, eu tenho um exemplo lá de uma menina que até hoje, eu sinto até saudade dela, que ela roía as unhas, e ela não queria. Nas primeiras 3, 4 aulas ela era com as mãos fechadas, ela queria estar ali, mas ela não queria mostrar, e a gente tentava, e as meninas debochavam, eu digo, não, mas tudo numa linguagem bem assim, e que acabamos conseguindo com que ela fizesse as unhas, parou de roer. E foi assim, foi maravilhoso. Aquilo ali, todo mundo disse, tia, olha as unhas da fulana, assim, foi muito bacana. Então, aquilo ali eu considero, assim, um marco para mim, foi uma coisa que eu lembro com muito carinho. Então, assim, a função, como eu já falei, a função de ter um cuidado, de ter uma oficina das meninas estarem ali, né, ocupando seu tempo, fazendo, e também visando, por que não ganhar fazer, né, trabalhar futuramente remunerado, porque a gente sabe que isso é uma... Isso pra ti, Raquel, deve ter sido importante em algum momento da tua vida, ganhando esse dinheiro fazendo isso, né? Sim, com certeza. Eu posso dizer, a minha mãe hoje, com 67 anos, ela ainda ganha vida, sim. A minha mãe trabalha em outra cidade, minha mãe trabalha no cassino, num salão, até hoje. Então, quer dizer, é o que ela fez a vida inteira. Minha mãe sempre foi manicure, cabeleireira, teve vários salões e aí passava para outros, enfim. E eu por muito tempo trabalhei assim. E às vezes, trabalhando na obra, peão, aquela coisa toda, também fazia meus extras no final do dia. Raquel, tens horário? 9:30 da noite? Amanhã eu tenho uma coisa para fazer. Digo, tranquilo, ia lá, atendia. Então, quer dizer, e assim, e vou dizer que é uma coisa prazerosa para mim. Eu tenho prazer em fazer isso. Então, adoro fazer. Claro, não posso mais trabalhar com isso devido à minha condição de saúde. Então, isso hoje eu não poderia viver exclusivamente disso. Agora, uma coisa é ministrar, tu repassar o conhecimento que tu tem para que as meninas... E que legal, Raquel, que num dos últimos programas de catequese, a gente discutiu, eu e o Padre Marcos, numa romaria que a gente foi agora nas últimas semanas, que falava sobre o empoderamento feminino. Um tema assim, master, eu fiquei super parceira disso, está sendo tratado dentro da igreja, né? É uma coisa muito importante. E aí a gente até comentou sobre ti no programa, que existe aquela coisa assim, tipo, mas então a mulher tá ali, vai carregar saco de cimento também, tá na obra. Não. Cada um vai ter a sua função ali dentro. Respeitando o biotipo de cada um, a fragilidade de cada um. Nem sempre todo homem também pode executar determinadas tarefas. Isso é uma questão... Eu acho que todos nós temos uma vocação e uma habilidade inata para determinada coisa. Agora, esses rótulos, essas coisas taxativas é que eu não concordo muito, mas... E aí o exemplo que o Padre Marcos deu é que a Raquel estava lá no meio daquela maiada toda. É verdade. Operando a reta escavadeira, descia de lá linda, de unha feita, cabelão. É muito bacana, é a verdade. Então, mas é isso. Agora, então, a Raquel meio que já se apresentou aqui pro pessoal. Então, a Raquel junto comigo, com a Aline, com a Amanda, com o Cecel e mais uma galera toda que vão ir vindo agora nos próximos programas, compõem a nova diretoria do Instituto de Menores, que nós tivemos uma reunião, como é que é o nome? Uma assembleia, exatamente, que falou ali quem seria a nova diretoria, quais seriam os objetivos, algumas questões que a gente tinha a discutir ali e tal. E então a Raquel tá junto com a gente nesse time, e a Aline, a nossa secretária, já fez uma ata super completa do que aconteceu. Aline, conta pra gente mais ou menos como é que foi essa reunião lá no cadastro. Tá, então, a gente teve essa reunião na terça-feira passada, lá no CADAS, né, que é o
onde fica um dos lugares... Centro Arquidiocesano Dom Antônio Zátera. Exatamente, e lá fica também o Instituto de Menores. E eu já assumi meu posto, né? Já fiz a ata. Nós assumimos a diretoria. E lá a gente tratou alguns assuntos, além de começar já a assumir o nosso posto e nos entender como diretoria, a gente também tratou de outros assuntos, como no nosso estatuto, para que a gente ficasse a par de tudo e ficasse na lei certinho, para que a diretoria conseguisse dali voar, digamos assim. Sim. Então a gente começou já o nosso trabalho como diretoria lá. Além do assunto do estatuto que a gente tratou, a gente conheceu os nossos cargos, que a gente sabia que a gente ia compor a diretoria, mas a gente não sabia como é que ia ser o cargo. Foi até engraçado, porque eu cheguei lá e o Marcos estava assim, tá, toma pra ti. Tipo, entregou a ata. Tu é a primeira secretária. Tá bem. A gente também tratou dos nossos projetos que a gente falou no programa passado, com o Rossano, de ir nas escolas. A gente já tá com 1000 ideias e agora tudo bem mais estruturado, né? Ah, sim. Sim, já foi conversado, já foi incentivado, a gente já está com várias ideias para que dê tudo bem certinho, que a gente consiga trazer bastante crianças para lá. Até durante essa semana agora, a gente está indo lá na escola do Piratinino de Almeida, começando a divulgar nas reuniões de pais o que vai ser, o que está rolando de oficinas lá no Instituto e querendo mostrar para os pais assim, ó, o Instituto oferece isso e aquilo, aqui somos nós os responsáveis e a gente quer que vocês conheçam, que vocês tenham confiança na instituição para mandar as crianças para cá, né? A Amanda pode falar um pouquinho mais sobre essas oficinas que a gente está mostrando. A gente está fechando várias oficinas nessas últimas semanas, né? Muita gente veio falar com a gente, se disponibilizou para dar oficinas. Isso está sendo muito legal, porque cada dia a gente consegue fechar uma oficina. Claro que ainda a questão da grade de horários ainda não está bem fechada, né? Porque a gente ainda tem que pensar em quais serão os turnos das crianças, né? E as faixas etárias, né, respectivas. E aí eu e a Aline, a gente está nessa função de receber as pessoas e contar para elas como funciona o Instituto e a partir disso elas montarem uma oficina para dar lá no Instituto de Menores, né? E aí, lá nas escolas, de segunda a quinta-feira, como a Bruna falou, todos os dias às 8 da manhã a gente vai estar lá explicando como é o Instituto e quais oficinas a gente está oferecendo, né? As oficinas que nós já temos são as de música, a taekwondo, inglês, a gente tem o futebol também. Futebol, sério? Isso eu não sabia. Vai começar a turma de futebol mesmo? Sim, vai começar a turma de futebol. Nossa, isso dentro do Projeto Rocha? Não. Tá, quem é que tá fazendo isso, vocês sabem? Não sei te dizer ainda quem tá fazendo. Eu sei que ele está tendo o futebol lá tardinha, assim, no final da tarde está tendo futebol. Uhum. Dentro do nosso projeto, do Projeto Rocha, a gente tem um de educação física. Ah, tá. Que aí é para os menores, com coordenação motora, um pré-esporte. Esse é o nosso projeto de educação física. Trabalho em equipe, cooperação, trabalha mais com esses valores aí que são tão vistos, né, nas atividades esportivas. E aí tá chegando também a oficina de culinária, a oficina de... delícia! A oficina a horta que a gente vai fazer, né? A oficina de artística que a gente tá ainda montando, pensando como vai ser. E tem uma história de ciclo de debates. O que é isso, Amanda? É essa que estava faltando. O Ciclo de Debates é um pessoal do direito, se disponibilizou a dar uma oficina, mas eles não sabiam ainda como que isso ia ser. Amanhã a gente tem uma segunda reunião com eles até, que a gente vai fechar melhor, mas o princípio, né, inicial era fazer algo com ética e cidadania. Mas claro que esse é uma temática densa, né, uma temática importantíssima, mas eles vão utilizar essa temática de uma outra forma. O que eles estão pensando é trazer pontos de discussão.
né? Com os menores, discutir o preconceito, discutir o bullying. Nossa, né? que importante. Esse tipo de discussão. E com os maiores já abordar a questão de inserção profissional, criminalidade, drogas, cotas, né? Utilizar esses outros pontos que já são mais para a idade deles. Então, vão ser uma oficina de debater mesmo, de conversar sobre o que a gente é a favor, o que a gente é contra, como vocês se posicionam diante das realidades que vocês se encontram e tudo mais. E acho que vai ser bem interessante essa oficina, assim como todas as outras, né? A intenção ainda dessa oficina de debates, acho que é por isso muito o nome, é porque além de que esse pessoal quer falar sobre esses assuntos, eles também querem ouvir eles. Querem saber, escutar, entender qual é a opinião, como é que eles se posicionam ali, e a partir dali trazer os assuntos para eles, para que eles conheçam a realidade, mas que também não seja alguma coisa... tô te obrigando a isso. Uma coisa entendida, então que seja uma conversa, que seja realmente um debate entre todos eles. Tá certo. E a gente estava conversando com o menino Maurício das Artes. O Matheus. Era com e sobre uma oficina de artes também, ele falou que sabe desenhar, que vai dar um help ali para as crianças, usar uns materiais diferentes e tal. E as artes, aproveitando esse gancho do que ele vai fazer, é muito importante a gente conseguir trabalhar dentro dessa faixa etária das crianças que tem lá no Instituto de Menores, porque a percepção do ambiente à tua volta, ele é totalmente um espelho ali do que tu tá fazendo artisticamente. Então as crianças, elas dançam lá no Instituto, elas reproduzem músicas, agora vão passar a fazer uma arte mais plástica, desenhar também, e isso é bem legal a gente perceber que a compreensão da arte em si, ela precisa acontecer tu entendendo o mundo ao teu redor. Então tu começa a perceber como é que é a sociedade que está na tua volta, o que levou a tua sociedade a chegar no ponto que ela está hoje, qual é a tua opinião sobre o que está acontecendo, e fazer uma perspectiva para o futuro. Isso faz tudo parte dessas artes que a gente trabalha lá no Instituto de Menores. Então a localização do indivíduo, lá das crianças, dentro desse ambiente, sabendo que esse é o ambiente delas, que qual é a condição social em que elas estão inseridas, o que a gente pode fazer para mudar, o que a gente pode fazer para agregar sempre coisas no cotidiano, é uma coisa artística que é abordada lá no Instituto. E agora eu fico muito feliz também com o início dessas artes plásticas que a gente vai ter, que é uma maneira de expressar ainda mais essa contextualização social de um jeito expressivo, desenhando, mostrando, aprendendo a expressar com cores, entendendo os períodos, essas coisas. Acho que vai ser muito legal essa oficina de artes que vai ter também lá no Instituto. E outra coisa que a gente propõe nas nossas conversas com os oficineiros é a questão de que eles estão lá ensinando algo, alguma habilidade sua, algum conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo eles são pessoas, né, que lidam com alminhas, que nem a gente fala. Então, além deles serem um professor que tem um nome, que tem uma história, que tem uma vivência, uma experiência de vida, e que repasse isso para eles como um exemplo, né, a ser seguido. Então, também está tendo todo esse trabalho, essa mobilização, para que isso seja também repassado, né, às crianças. Isso aí até a Raquel acho que pode falar pra gente, que pegou bem os adolescentes. Tu deve te deparar com uns assuntos meio cabulosos, sim, assim, né? Sim. A gente observa a maneira, a personalidade de cada um, né? Já tem uma personalidade. Me deparei com meninas extremamente amáveis, outras mais retraídas. Às vezes eu estou focada dando um auxílio para uma menina e outra, e a gente escuta o palavreado, como elas se expressam. Algumas têm uma certa, até poderia dizer assim, um toquezinho de agressividade, assim, mas que nós ali todas reunidas, o propósito, né? Então as coisas ficam mais, mas assim, é muito diversificado.
é muito diversificado, então assim, é mais fácil tu acabar puxando elas, né, explicando, tentando falar. A gente tem que estar sempre em tom de igualdade ali. Eu acho importante isso, a gente explicar, é como a Amanda estava falando. É mais ou menos assim, então, como tu te enxerga como adulto referência para elas, Exatamente. né? Então, assim, eu sei a minha origem, né, como eu fui aprendendo, a forma como eu queria fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu queria fazer muito, via minha mãe fazendo, aquela coisa de cliente e tudo. Ai, faz? Não. Então, já me dava o meu kit, então, tu quer fazer, tu vai lá e faz. Sabe? Então, as meninas, mas eu não tenho paciência para isso aqui, professora. Olha, isso aqui, tia, eu não consigo. Não vou conseguir. Então, assim, ali a gente trabalha não só a parte em relação à saúde, porque a gente também tem que explicar uma coisa que é muito importante. Falou a técnica em segurança do trabalho. Mas não podemos esquecer isso, Sim, né? com A questão certeza. de contágio, hepatite, questão de fungo, proliferação de uma série de coisas. E até a parte a questão, tem meninas que têm já um formato de unhas que encrava, que pode ter, né, um pé de atleta, uma freira. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. A questão da higienização, da contaminação, né? Então, e desenvolver a questão da habilidade de cada um. Eu sou canhota, bati, eu não consigo usar. O que é isso aqui? Isso é uma espátula. Como manusear cada instrumento, como tudo. Então, é uma coisa muito interessante. É além, não é simplesmente assim, vou embelezar, vou passar 2, 3 horas fazendo unhas. Não. Então, envolve muita coisa. É um cuidado, porque é a questão de saúde também, né? Higienização. Então, eu acho que é por aí. Não sei se respondeu bem, se eu fugi um pouco. Não, mas ótimo saber essa tua visão, assim. Claro. A gente está quase acabando o nosso tempinho de programa, então eu vou fazer 3 observações importantes ainda sobre essas oficinas, que nós temos lá vagas para o Taekwondo, que é o projeto Quem Luta Não Briga, que é apoiado pela ESEF, pela UFPEL, né? E também pela Prefeitura de Pelotas, que está crescendo cada vez mais. O Instituto de Menores tem o maior tatame da cidade. Então, é realmente lindo. É muito legal ver a galera treinando ali em cima e evoluindo também. Também tem turmas para iniciantes, mas também o pessoal lá do Instituto está evoluindo cada vez mais. A gente teve troca de faixa agora há pouco, já temos vários campeões. Eu lembro que quando começou o Taekwondo lá, o Rossano disse, porque nós temos uma perspectiva de no mínimo tantos campeões. Eu fiquei olhando, tá. Que sonho. E deu, nossa, isso tá evoluindo de um jeito... É muito legal ver a disciplina e a responsabilidade que aquelas crianças estão criando através do Taekwondo. Beleza, primeiro. Segunda coisa, o exemplo dos caras do quartel lá dentro, né, Gurias? Nossa, é muito legal isso. Essa posição deles estarem ensinando instrumentos lá dentro, a banda marcial, a importância que a banda marcial tem como um trabalho em conjunto. Por exemplo, eu toco saxofone, eu toco trompete, eu toco clarinete. Cada um toca uma coisa, mas quando todos tocam juntos, o resultado é espetacular. Tem ali um resultado individual, mas também a gente aprende a fazer aquela valorização do grupo. E isso a banda do Exército tá dando show lá no Instituto de Menores, está sendo muito legal. E a terceira coisa que eu queria falar é sobre a dança, que a Paola já teve aqui no programa com a gente. E ela falou um pouquinho sobre o que acontece lá na dança e tal. E tem alguns pontos importantes como coragem, autoestima, disciplina, autonomia, expressão, sensibilidade, noção de movimentação de corpo. Todas essas coisas que as crianças desenvolvem nas oficinas de dança e que dão uma cancha para elas conseguirem desenvolver várias outras coisas no dia a dia e terem essa autonomia, essa autoestima para irem lidando com outras coisas com o decorrer da vida delas, né? Então é uma fase bem interessante para que matriculem as crianças lá no Instituto de Menores e eles consigam absorver esses valores que a gente está disposto a entregar para eles e se tornarem adultos cada vez melhores aí para a nossa sociedade que está vindo.
Vamos convidar, então, acho que o pessoal a se inscrever, né, gurias? Sim, a gente tem vagas abertas no Instituto, a gente está com uma previsão esperançosa, digamos assim, para esse ano, que a gente enche aquele lugar, porque espaço a gente tem. Então é só passar lá no Instituto. Tem vagas para 6 a 17, 18 anos, várias oficinas. Então é ir lá conhecer e inscrever seu filho, se inscrever como quiser. A gente também está sempre aceitando voluntário, então, porque se a gente conseguir bastante criança, a gente vai precisar de bastante mais voluntário, por favor. Então, se tiver amor, se tiver qualquer coisa para nos dar, a gente está aceitando, só passar lá também para conversar com a gente. Raquel, nossa voluntária, uma palavrinha rapidinha para convidar mais voluntários para irem para o Instituto, de acordo com a tua visão de voluntária que tu teve quando chegou lá. É importante, assim, a gente, cada um, como nós estamos falando aqui, tem a sua história, então acho que qualquer atividade, cada um tem o seu talento e a sua, né, predisposição, então acho muito válido. É questão de encaixar as peças, então fica né, aberto o convite para que compareçam, se inscrevam, que conheçam, né, porque normalmente quem começa dificilmente desiste, não é? Então estou esperando a meninada lá para se arrumarem e ficarem lindas. Então tá perfeito, com essa comunicação aqui da Raquel, a gente termina esse programa do Ele Não Pesa Meu Irmão, falando sempre das notícias, das novidades e trazendo também um pouquinho da história lá do Instituto de Menores para vocês. Eu agradeço muito cada um que ouviu, fica o convite para nos ouvirem de novo na semana que vem. E é isso, pessoal, conheçam o Clube do Ouvinte, que está sendo que está oferecendo esse programa para vocês a partir do Arquidiocese de Pelotas.org. Até semana que vem. Obrigada. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Towner Cão de Rodas, o melhor lanche na Avenida Bento Gonçalves, no Parque Dom Antônio Zátera. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.